É hora de saúde, é hora de remédio natural, é hora de recursos que Deus deixou para que você tenha mais saúde. Eu quero fazer uso desses 8 remédios e às vezes é um grande desafio a gente aproveitar coisas tão simples. A gente já citou aqui o uso da luz solar, da água, do exercício físico, a temperança, né, ou o equilíbrio que a gente mencionou aqui, o descanso. E agora, não menos importante, mas é o último remédio que a gente gostaria de comentar, seria a confiança em Deus, para encerrar nossa semana com chave de ouro. Realmente, o pastor Gustavo já falou aqui de alguns estudos que mostram como a confiança em Deus pode trazer benefícios assim, que são palpáveis, inclusive, para as pessoas. Quando nós falamos de confiança, isso é algo vital para o ser humano. Vital. Ninguém, uma pessoa que, tentando falar um pouquinho mais, digamos, abertamente, não, mas será que confiar é importante? Se eu não confio, em algum momento eu vou me consumindo. A pessoa que não confia em alguém, ou que desconfia de tudo e todos, chega um momento que ela não consegue mais, não vai mais. Agora, falando especificamente da espiritualidade, da confiança em Deus, vários estudos vão... Há várias versões, alguns dizendo, não, mas isso será que esses estudos são realmente tão reais ou não? Mas a verdade é que estudos sobre estudos que vão sendo feitos, as pessoas que desenvolvem uma espiritualidade, uma fé, uma confiança em Deus, elas conseguem enfrentar melhor todos os outros desafios. É como se essa confiança fosse quase que a coluna dessa casa. E sobre ela eu vou fazendo as outras. A pessoa começa a desenvolver uma autoestima melhor, que ela sabe de onde ela vem, ela sabe para onde ela vai, ela tem uma esperança, ela enfrenta melhor os problemas, ela vê a sua família de uma maneira diferente. Há vários aspectos, por exemplo, uma vez até nós mencionamos aqui, um grupo de adolescentes que vai dizer, não, isso daí de confiança é mais para adulto, mais para idoso, mas é um grupo de adolescentes que foi desenvolvendo essa fé, essa prática da fé. Uma fé sem prática não vai levar a grandes resultados. Com a diferença delas no próprio contexto, era um contexto muito pobre, interior lá dos Estados Unidos, de Detroit, um lugar jamais pobre. E qual foi a projeção da vida delas no futuro? A organização de uma família mais estruturada, a busca por melhores estudos, a busca por uma realização melhor, enfrentando todos os desafios que eram inerentes dela, conseguindo enfrentar melhor o resultado, e conseguir enfrentar melhor todos os obstáculos para conseguir encontrar melhores resultados para a vida delas. Agora, professora, do ponto de vista assim, psicológico, como é que não ter ninguém em confiar? A gente... qual é o impacto de confiar em alguém e ser frustrado? E qual a diferença de confiar num Deus que você não vai sentir essa frustração, não vai se decepcionar nunca? O ser humano ele tem necessidade de bases, né, de estruturas, de algum alicerce, né, alguma coisa a qual ele possa se apegar ou se assegurar. Sim. Né? E se a pessoa não tem em que confiar ou em quem confiar, geralmente ela desenvolve, não é, inseguranças, insatisfações, incertezas, ansiedades. Não é? E uma pessoa que tem a possibilidade, né, de confiar em Deus, de confiar num ser superior, realmente ela desenvolve, não é, um pensamento mais positivo diante da vida, uma atitude mais positiva diante do enfrentamento, não é, das situações, porque ela não se sente às vezes tão sozinha, tão solitária. Não é? O exercício dessa espiritualidade, alguns estudos dizem que já é inerente, não é, ao equipamento genético humano. Não é que nós temos isso e que às vezes desenvolvemos mais ou menos ou não desenvolvemos. Então há uma necessidade do ser humano de confiar, de se apegar num ser superior. Não é? E as implicações de uma pessoa que não tem isso, realmente ela fica mais amarga, incerta, insegura, ou às vezes até ela parte para uma arrogância, tudo posso, eu tudo sei, eu resolvo tudo, e isso é frágil, isso não tem toda essa segurança que a pessoa menciona ou que ela atribui-se a si mesma. Afinal, somos todos seres humanos. Com certeza. Né? Muitas vezes também é só uma imagem externa. Isso, né? Coloca exatamente. Aquela imagem grande, eu posso, eu faço, às vezes até para afastar, né? Determinada pessoa se fecha muito e é difícil. A gente sabe que um relacionamento mais íntimo envolve abrir-se.
Mostrar coisas, entregar, se abrir. E essa confiança, falando da confiança em Deus e também da confiança com outras pessoas, vem de uma convivência. Ninguém confia em quem não conhece. Então agora eu queria conversar um pouquinho assim, a gente está falando de 8 remédios, 8 recursos, existem vários termos que são usados. Eu queria entender assim, como que a confiança em alguém que você não vê, em alguém que você não consegue palpar, não consegue entender muito bem a existência, como é que ela pode causar tantas transformações positivas? Essa é uma boa pergunta. Não necessariamente porque eu não vejo algo, eu não possa aprender muito sobre ela. Isso daí é uma questão muito importante, porque às vezes nós somos tão materialistas e se eu não vejo... Por exemplo, eu posso não ver o artista que pintou uma tela maravilhosa, mas posso aprender muito sobre ela ali. E ao olhar e começar a olhar aquilo que Deus fez na minha vida, ou faz na vida das outras pessoas, eu começo a aprender a conhecê-lo um pouco mais por meio, por exemplo, da sua palavra, lendo a Bíblia, por meio da oração, da prece, por meio da convivência com outras pessoas. E todo esse desenvolvimento vai gerando em mim, como foi também mencionado, uma segurança, uma esperança. Uma pessoa que vive sem esperança, realmente tudo é muito sombrio. Sem esperança, coisas são sombrias, porque todos nós vamos ter problemas. Com certeza. E não é uma esperança vã. É o ópio do povo. Dizer, não é algo vã. A esperança, a fé, é a certeza daquilo que eu ainda não vejo. Há estudos, por exemplo, que mostram de pacientes com câncer, a diferença do tratamento de pacientes com câncer que desenvolviam a parte da espiritualidade e outros que não, a reação que teve ao tratamento, a melhora, e nós estamos falando de casos difíceis, sérios, né? Pode falar, e mesmo, né, mesmo diante da morte, não é? Via de regra, as pessoas que desenvolvem e têm uma confiança em Deus, elas lidam com esse momento de perda tão significativa. Que é o último estágio de trauma. Com menos desespero, com menos fatalismo, com menos fatalidade, apesar da fatalidade acontecer. Então, como a pessoa lida com isso, as estratégias de enfrentamento diante dos reveses, diante das dificuldades, é muito diferente. Não quer dizer que ela não vai ficar triste. E não sofra. E nem que goste, vai dizer, senão ele gosta porque ele não vai sofrer. Não, vai sofrer. Mas existe consolo, existe esperança ali. Uma última reflexão que eu gostaria de fazer. Às vezes a gente fala tanto no ver, a gente vive um mundo de tantas enganações, por isso as pessoas querem ter tanta certeza de que Deus não é um Deus que é um trapaceiro, que é um Deus mentiroso, que é um Deus manipulador. Mas a gente observa que quando uma pessoa consegue perdoar, ela sofre até de enfermidades que passou a ser uma psicossomática ali para ela. Quando ela consegue perdoar, quem pode dizer que isso não é um milagre? E às vezes a gente fica esperando aqueles milagres de o mar se abrir, ou milagres que sejam muito grandiosos, mas um coração transformado, uma pessoa que você conhecia que antes tinha um coração duro, que era uma pessoa dura, e quando aquela pessoa experimenta o amor, ou perdão, ou quando ela experimenta generosidade de outras pessoas, quem não diz que aquilo lá também não é um milagre? E esse é o milagre mais importante. É fácil dizer, nós vamos tirar uma montanha daqui, pode colocar um monte de dinamite, explode, mas qual é a utilidade disso? Agora uma pessoa, como mencionaste, dura, que não consegue perdoar e de repente abre uma janela naquele coração, que começa a desenvolver um amor, começa a ver a pessoa de outra forma, pode mudar não só a vida dela, mas de todos que estão em volta e de gerações que vêm na frente. Esse é o primeiro milagre. Talvez, como diz um hino conhecido do Arautos do Rei, o primeiro milagre é confiar. Obrigada, que Deus abençoe vocês, viu? Muito obrigada. E você aí de casa, tomara que você também tenha aproveitado aqui junto comigo esses 8 remédios, esses 8 recursos dados por Deus. São simples, são fáceis de serem utilizados, mas você precisa escolher. E às vezes a gente não tem vontade, às vezes a gente não tem coragem, às vezes a gente não tem ânimo de fazer o que a gente precisa fazer. Então o meu conselho é o que está escrito lá na Bíblia, em Filipenses 2:13, que sempre diz que é Deus quem coloca em você tanto querer como efetuar. Então se você se abrir, fizer uma oração sincera, Deus está te ouvindo e Ele está ansioso, desejoso de te ajudar a viver melhor aqui nesta terra também.
Vida e Saúde vai ficando por aqui. Tenha você também um ótimo final de semana. Aproveite para descansar, aproveite para se conectar com a sua família. E semana que vem a gente volta com muito mais Vida e Saúde para você. Tchauzinho, até semana que vem!